Você precisa de água. Viva com água. Viva com... E olá, programistas, sejam muitíssimo bem-vindos a esse que é o 16º episódio aqui do Fandom Code em Ruby, onde a gente está resolvendo o Toy Robot do John Ives, um desafio programento aqui. Eu sou o Valeriano e gostaria de saber uma coisa muito importante: como é que vocês estão passando por aí? Espero que vocês estejam otimamente bem. Eu tô uma beleza aqui desse lado. E vamos continuar exatamente de onde a gente parou. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Bora codar, né? O importante aqui desse negócio é codar. Se a gente der uma olhada aqui no status do meu repositório Git, o último trabalho, né, que a gente fez lá no episódio anterior, eu não comitei ainda, certo? Percebe que tem um monte de arquivo novo, um monte de coisa aqui e tal. Aí é interessante que eu posso mostrar uma situação pra vocês, olha. Eu parei por aqui, mas não terminei as minhas atividades, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu não quero... eu quero continuar codando antes de ter esse commit... Antes de começar a commitar coisas aqui. Mas eu também tô, sei lá, com medo de perder isso aqui, quero que outras pessoas possam olhar, não sei, né? Eu quero manter isso seguro lá no meu Git. GitHub. Então eu posso fazer o seguinte, olha. Dou um adicionão pra tudo aqui, git commit, tudão. Dizendo, rapaz, isso aqui é um work in progress, oh my god, LOL, sei lá, delete this commit, sei lá, qualquer coisa assim, né? Se a gente olhar o meu log aqui agora, eu vou ter um commit horroroso aqui. No meu dia a dia lá, né, se eu olhar aqui depois na minha interface gráfica de olhar repositório aqui, ó, fala, opa, tem um commit work in progress aqui. Aí eu posso voltar imediatamente para o commit anterior e aí eu vou ter aqui a minha bagunça exatamente como ela estava antes, sem esse commit work in progress. Por que eu fechei o git x? Porque eu sou uma mula. E aí eu tenho aqui o mesmo estado em que eu estava antes. E aí, claro, você pode automatizar, né, criar um alias, alguma coisa, para esse processo de commitar tudo e descommitar e a coisa toda, aí tudo vai, meu Deus! Chega de groselha, vamos seguir em frente aqui, ó. Então eu quero começar a trabalhar no register from, que tem que me retornar um comando dependendo da string que ele recebeu, né? Então, de novo, esse também é um cara que não existe, deixa eu preparar a casa para a existência dele. Legal, então eu tenho um lugar para pôr esse cara, deixa eu fechar essa bagunça aqui por enquanto, place, coordinates, clear, register, spec e register class. Muito bem. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Deixa eu abrir novamente aqui o lib Toy Robot CLI, né? Porque eu quero essa interface register from. Então, programistas, eis a questão. Eu quero falar assim, olha. Menino register, se eu passar para você um place 22 north, o resultado disso vai ser um place? Você tem que ficar dentro do int, né? Então é isso, se eu receber um comando nesse formato aqui, place xy facing, quero receber de volta aqui, expect command to be a, acho que é. Inclusive posso executar esse comando, né, para testar se ele foi configurado bonitinho, posso fazer isso depois. Mas isso aqui já começa a explodir, com certeza, né? Então não tem o método from no place, ou no register, vamos fazer isso, def from, que é isso aqui? É um text command? É um command string? Command string parece justo. Aí, amiguinhos, é o seguinte, vamos olhar a especificação. Olha só, o comando place tem argumentos. Os outros, nenhum tem. None. Mas, né, aquela história, a gente pode querer estender esse robot, coisas desse tipo, né? Então, vamos implementar aqui o from, de forma que, se tiver argumento, ele sempre vai passar para o configure, que é como a gente estabeleceu a interface do place, command
place. Certo? Se tem argumento, a gente chama o configure. Se não tem, não preciso chamar esse cara. A gente pode testar esse comportamento depois com certeza, né? Vamos começar pelo simples, depois com os testes pode ser que apareçam problemas aqui e a gente se vira com eles depois. Então eu vou fazer o seguinte, olha, command name e command args, são os argumentos do comando, beleza? Vou usar a mesma simplicidade que eu usei lá, que é fazer o seguinte, split, que eu usei lá, eu quero dizer lá na implementação do comando, né? A gente usou essa mesma ideia aqui. Coisa que eu posso fazer aqui, ó, é o seguinte, chamar um chomp nesse cara, porque aí eu não me preocupo lá no CLI em ter que fazer isso. Simplesmente pego a string, passo para frente e vou ser feliz. Porque se eu chamar chomp numa string que tem quebra de linha, ótimo, ele remove. Se eu chamar chomp numa string que não tem quebra de linha, nada de bizarro vai acontecer. Então beleza, com isso eu já tenho comando e argumento. Aí eu quero fazer o seguinte, dado esse nome de comando, eu quero retornar uma implementação dele. Eu vou fazer isso. Não vou. O que eu vou fazer? Uma das formas de fazer isso seria, por exemplo, ter um hashzão aqui, beleza? Com os comandos que eu conheço. Então eu posso ter algo desse tipo aqui, ó, por exemplo, place apontando para uma instância de command place. Posso fazer isso? Posso. Mas o que eu estou matutando aqui é o seguinte, a gente tem algumas coisas já que me dão um cheiro de que isso não vai ser o suficiente. Uma das coisas é que eu gostaria de poder estender o robô. Lembra? Lá no começo eu falei, ó, quando a gente resolver o problema, a gente vai poder viajar na maionese. Então, toda vez que eu tiver um comando novo, eu tenho que vir aqui adicionar esse comando no registro, né? Agora eu tenho um cheiro mais evidente, que é isso aqui, ó. Eu gostaria de ter aqui dentro da minha interface, de ter só isso, olha. E quit é um comando super específico, né, da minha linha de comando. Ele não é do robô nem nada. Mas eu quero poder executar ele dessa forma também para que eu não precise de ifs ali. Então eu tenho algumas coisas me indicando que, sei lá, né, ter os comandos hard-coded ali pode não ser a melhor das coisas do mundo. O que eu posso fazer é o seguinte, ter no register os comandos que eu conheço, como por exemplo o place. Então eu posso ter uma coleção de comandos que eu conheço. Olha, comandos, tem alguém aí que sabe fazer isso aqui? Então eu gostaria de fazer o seguinte, ó, commands. Tem alguém aí dentro, algum dos comandos que está aí dentro, reconhece esse comando texto, né? Sabe qual é esse comando texto? Reconhece, recognize parece ser um bom nome, ó. E aí falta configurar o cara, né? Vamos lá no place. E aí esse cara tem que saber reconhecer para funcionar, né? Dessa forma como eu estou falando aqui. Ele tem que saber, olha, se chegou o comando texto place aí, passa para nós, é comigo, eu sei o que fazer com esse cara aí, né? Expect isso aqui ser verdadeiro. Vamos rodar só esse cara, expect robot command place. Command place. Please. Por gentileza, recognize não existe, ótimo. A gente vai lá e cria este comandão, este métodozão maroto. Def, oh meu Deus, def recognize command name. Vai ser bem simples, né? Esse cara tem que ser place. De novo, a gente pode querer ser um pouquinho mais robusto aqui e tal, mas vou deixar isso para quando for a hora, né? No episódio anterior ficou bem claro, né? Com bastante testes e tal. Quando chega esses momentos a gente está super preparado, super munido. Então muito bem, se esse cara for place, ele é reconhecido. Pimba. Show de bola. Então eu posso usar isso daqui. Então esse teste já vai passar. Quer ver? PRSpec. Aí não passa igual toda vez para eu passar ver. Passou, dessa vez não teve problemas, né? A questão é, esse place que está voltando aqui do from não sabe configurar nada, né? Eu sei que é um teste super específico, definitivamente, porque a gente vai precisar ser, né? Então primeiro ele retorna place. Segunda coisa que eu quero saber é se esse place presta. Então, de novo, é algo super específico, né? Porque como é que eu vou ver isso? Se ele consegue placear um robô. Deixa eu só separar a expectation do setup aqui.
Então ele espera que o robô esteja numa determinada posição, depois que eu executo esse cara, que é o perform robot. Então é um teste meio cheio de coisas, né? Criei um robô, não sei o quê. Mas no final o que eu estou querendo saber aqui, olha, é se o place criado pelo from, retornado pelo from, usa, né, todos esses parâmetros que eu estou passando aqui. O from está meio longe lá do place em si. Então beleza, posso fazer isso. Posso fazer esse teste meio indireto aqui para testar esse negócio. Então, sei lá, deu algum ruim aqui, né? Beleza, não quero nem ficar olhando, porque como eu não tenho isso implementado, não vale a pena ficar olhando para esse from aqui. Então o que eu quero fazer é o seguinte. Dado que eu tenho um retorno daqui, é que esse cara pode ser nulo, né? Deixa eu pensar um pouco. Então na interface do find eu tenho um if known igual a new aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai usar esse cara. Não vou encanar com o nulo agora. Vou simplesmente passar o comando que eu acho ali para frente. Vou passar esse comando para frente e vou configurar ele command.configure passando command args. Eu vou chamar configure para todos os comandos. Provavelmente. Eu acho que eu quero ter uma interface bem estabelecida. Posso, né, em vez de fazer essa nojeira que eu fiz aqui também, posso fazer o seguinte, olha. E aí retorno o command, tá bem? Então, né, por que eu queria fazer aquele tap lá? Justamente para não fazer esse retorno desse jeito aqui, mas não importa, né? Não tem essa. Shadowing. Eu estou usando command aqui e aqui dentro, né? Olha só. Lá vamos nós, né? Posso ter uma interface um pouco mais ousada, né? Considerando que esse find sempre vai me retornar um comando, certo? É isso que eu vou considerar. Então eu posso chamar configure no retorno desse find sem dó. E aí eu estou contando aqui que essa interface, né, que o configure retorna um comando. Vou quebrar tudo aqui agora. Vou quebrar tudo, mas aí a gente vai arrumando. Então, primeira coisa que eu chamei perform no position, porque o configure aqui provavelmente, né, não tá do jeito que eu gostaria aqui. Ops. Tá vendo? Tá retornando um position. Então vamos retornar self desse cara. Muito bem. Undefined method matches for string. Na minha comparação aqui em algum lugar tá dando ruim. Register spec. Tu é que, né, gente? Pronto. Show de bola, funcionou. Nesse caso, eu já sei alguns lugares que eu posso ter problema, né? Então eu já vou fazer teste para isso também, porque eu sei, olha, que se eu passar um comando que não existe para esse register, vai dar ruim nesse momento. O que eu quero? Que o register from... vou colocar um contexto aqui, unknown commands. De novo, estou achando que eu vou precisar de alguns testes para isso, né? Mas primeira coisa, eu espero que o register from xpto, que é um comando que eu não conheço, não cause problemas, né? To not raise error. Vai dar erro aqui do jeito que tá. Show de bola. Porque ele chamou configure no new. Então é exatamente esse o ponto, né? Hoje, se eu tiver né, se nenhum desses caras responde para esse comando aqui, eu vou ter um nulo. E aí eu estou chamando configure no nulo. Então o que eu faço para ter uma interface única? Para eu não ter que me preocupar com if, new, esse tipo de coisa. A gente andou fazendo coisa parecida, né? Eu posso ter um comando aqui, ó, que é um new command, por exemplo, que tem a mesma interface que eu quero usar por aí. Nesse caso, especificamente, o configure recebe aqui qualquer coisa e não faz nada com isso. Beleza? E aí o que esse cara faz no perform? Absolutamente nada. Posso inclusive ser mais picky aqui depois, né? Depende de onde eu tô. Pode ser que eu tenha um null command que explode quando eu chamo perform nele, para eu, né, ter certeza que eu não estou fazendo bobeira. Mas por enquanto eu não quero de novo pensar muito nisso. Vou simplesmente retornar nulo aqui. E aí não devo ter problemas. Mas tive, porque eu esqueci, né, de retornar o comando. Então olha,
Esse find é importante porque eu posso dizer o seguinte, se você não achar ninguém, então retorna um null command, um cara que tem a mesma interface, mas que faz nada no caso, especificamente nada. Um defined method call. Rapaz, esse cara aqui, ó, tem que ser. Percebe que ele fala, né? Se não achar ninguém, então ele vai chamar if none. E o resultado de chamar esse cara é o que vai ser retornado. Senão ele vai retornar nil. Então esse cara aqui tem que ser um callable object. Estou passando aqui um lambda anônimo. Vamos ver esse troço aqui. Funcionou. Então o retorno, né, do meu lambda anônimo é justamente o meu null command, que tem um comando configure, que não faz patavinas, e tem um comando perform, que faz menos ainda. Então, amiguinhos, vamos fazer o seguinte. Se eu tiver um register e passar um place, consegui além, né? Vamos já fazer o report. Vamos implementar ele ligeiramente aqui. Eu sei que eu já estou ficando sem tempo, mas vamos fazer isso. Tab new spec command. Onde a gente está desenvolvendo